As doenças reumáticas, popularmente conhecidas como reumatismo, são aquelas que afetam o aparelho locomotor, as articulações, tendões, ligamentos, músculos, cartilagens e ossos. Existem mais de 100 tipos de reumatismo, que atingem cerca de 15 milhões de brasileiros. Nós convidamos a doutora Lícia Mota, coordenadora da Comissão da Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para nos explicar um pouco mais sobre os sintomas e o tratamento do reumatismo. Seja bem-vinda, doutora Lícia. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Então, realmente são muitos tipos, né? E a similaridade, então, é que todos afetam o aparelho locomotor. Isso. Nós temos muitas doenças que, em conjunto, podem ser chamadas de doenças reumáticas, podem ser classificadas como doenças reumáticas, e elas têm características bem distintas, desde doenças que causam predominantemente dor, até outras que causam inflamação, tem acometimento multissistêmico, como as doenças autoimunes, outras que levam à fratura, como a osteoporose. Então, são várias doenças que têm em comum o fato de acometerem o aparelho locomotor. E quais são assim, os primeiros sintomas, os sinais de alerta para alguém ficar desconfiado que pode estar tendo alguma dessas doenças? Como são muitas doenças, os sintomas também são bastante vastos, né? Então, cada uma dessas condições vai ter a sua sintomatologia específica. Nós focamos muito no diagnóstico e prevenção da artrite reumatoide, que é uma das doenças reumáticas mais emblemáticas, porque é uma doença que leva à deformidade, à incapacidade, à grande limitação. Então, essa doença é uma doença comum, a 1% até da população pode ter esse diagnóstico, e é uma doença que, se tratada precocemente, ela tem um excelente prognóstico. E os sinais de alerta são dor e inchaço nas articulações, dor e aumento de volume. Então, se a pessoa tem dor, tem aumento de volume, inchaço e, sobretudo, se há sensação de rigidez, dificuldade de mover as articulações após um período de repouso prolongado, ela deve procurar assistência médica. E eu já vi até alertas para, se a pessoa sentir algum desses sintomas, que não deve se automedicar, tomar anti-inflamatório, analgésico, que isso não é indicado, né? Pode mascarar. Isso é muito importante, porque nós temos uma janela de oportunidade terapêutica para diagnosticar e tratar essa doença. Quanto mais rápido você faz o diagnóstico, melhor o prognóstico da pessoa. Então, como no nosso país, a venda de diversos anti-inflamatórios, quase todos os analgésicos comuns e também de corticoides, ela é livre, muitas pessoas vão ao balconista da farmácia, adquirem um anti-inflamatório, um corticoide, tomam isso, protela o momento do diagnóstico. E aí a gente perde aquele momento ideal para fazer o diagnóstico, instituir o tratamento adequado e mudar a vida daquela pessoa. Agora, o tratamento, ele não traz a cura, porque a artrite reumatoide, ela é crônica sempre, ou pode ser curada? A artrite reumatoide, a princípio, é uma doença crônica. Eu gosto de fazer uma analogia com a hipertensão, com diabetes, com colesterol alto. São doenças que também são crônicas. Você não fala, a princípio, em cura, mas são todas doenças para as quais você tem controle. Então, para a artrite reumatoide, o que nós almejamos hoje é a remissão. Remissão significa você estar completamente bem, sem dor, sem inchaço, sem rigidez, sem restrição, poder fazer suas atividades de lazer, as atividades laborais, atividades de autocuidado. Mas isso vai acontecer o paciente estando em tratamento. Então, é a mesma coisa da hipertensão. Se você tem hipertensão, você precisa tomar seu antihipertensivo para manter a pressão sob controle. Aqui também são usadas medicações para manter a atividade inflamatória da doença sob controle. E o tratamento contínuo, né? Continuado. Eventualmente, nós falamos já em remissão, que nós chamamos livre de droga ou livre de medicamento. O que é isso? É o paciente que iniciou o tratamento tão precocemente que ele atingiu a remissão, você vai retirando o tratamento e ele continua bem. Isso seria o mais próximo à cura, embora nós não usemos esse termo hoje, porque a doença sempre pode voltar. Então, nós falamos em remissão, é o nosso objetivo terapêutico. E até hoje ainda não se sabe o que causa
a artrite? Nós sabemos muito, evoluímos muito nas últimas décadas sobre o conhecimento da fisiopatogenia, não só da artrite reumatoide, também de outras doenças reumáticas como a espondilite, como o lúpus e outras tantas. Nós sabemos que essas doenças, aqui com enfoque na artrite reumatoide, elas são multifatoriais. Então, há um conjunto de fatores que vão levar àquela doença. Então, há uma predisposição genética, o indivíduo em geral, ele já nasce, digamos que marcado para ter aquela doença. Há, em geral, uma agregação familiar. A história de um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, que tinham uma doença reumática também ou outra doença autoimune. Há fatores que são hormonais. A artrite reumatoide é 4 a 5 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Então, provavelmente, há um fator hormonal envolvido nessa doença. Há fatores ambientais. Nós conhecemos hoje algumas infecções que são importantes, a infecção por alguns vírus, algumas bactérias gengivais e uma série de outros agentes infecciosos que podem ser o gatilho para o início da doença. E o cigarro é um fator muito importante. Dos gatilhos ambientais é aquele mais conhecido e mais estudado. Se eu e você temos a predisposição para ter artrite, se você fumar, você tem uma chance 4 a 6 vezes maior de desenvolver a doença do que eu. Então, o cigarro é um fator muito importante. E há outros fatores também emocionais. É muito comum que o paciente lhe relate uma história de um grande evento emocional, uma falência, uma separação, uma morte. Então, é uma doença multifatorial. Por isso, é uma doença difícil de nós compreendermos completamente a fisiopatogenia. Eu já vi relações também com a obesidade, também afeta? Nós temos uma relação ali, não causal com a obesidade, mas nós temos uma relação importante com o sobrepeso e a obesidade por causa do risco cardiovascular. A artrite reumatoide, por si só, ela pelo menos duplica o risco de morte por eventos cardiovasculares. Então, mesmo você controlando todos os outros fatores, o risco é pelo menos 2 vezes maior. Se a gente agrega à doença ainda o sobrepeso, a obesidade, o tabagismo, o mau controle da pressão, o diabetes, nós vamos transformando, na verdade, esse paciente numa bomba relógio. A principal causa de mortalidade hoje, nos pacientes com artrite reumatoide, é a mortalidade cardiovascular, são os eventos cardiovasculares. Então, o controle do peso faz uma parte importantíssima do tratamento. E você mencionou também outras doenças autoimunes, elas têm uma relação entre elas? Uma pessoa pode tratar a artrite, ficar em remissão e aí aparecer uma outra doença? Sim, pode acontecer o que nós chamamos de síndrome de superposição, que não é raro. Então, o sistema imune que falhou uma vez, causando uma doença autoimune, ele pode falhar outras vezes. Porque, entendendo de uma forma mais ampla, o que é uma doença autoimune? É uma doença em que o sistema imunológico, ao invés de atacar aquilo que ele deveria atacar, que era a bactéria, o vírus, ele ataca a si mesmo. Então, ele perde a capacidade de reconhecer o que é próprio, o que tem que ser defendido, e ele passa a atacar. Então, esse erro, quando ele acontece uma vez, ele pode acontecer outras vezes. Então, é relativamente comum que você tenha superposição de doenças autoimunes. No caso da artrite reumatoide, há superposição frequente com a síndrome de Sjögren, que é uma doença que causa olho seco e boca seca. Mas há várias outras superposições possíveis, com doença da tireoide, com vitiligo, com psoríase e outras doenças consideradas autoimunes. A gente fala na definição que é o aparelho locomotor, mas como a senhora falou, eu vi que pode afetar também os olhos, as mucosas. Sim. Chega também nesse ponto. São doenças sistêmicas, isso é muito importante colocar, né? As doenças, dentre todas as doenças reumáticas, algumas são exclusivas do aparelho locomotor. Mas quando nós falamos de doenças como artrite reumatoide, lúpus, espondilite, nós estamos falando de doenças sistêmicas, então elas acometem o corpo como um todo. O lúpus, por exemplo, você pode ter acometimento de pele, você pode ter acometimento de mucosas, dos rins, dos pulmões, do coração. Então, são doenças multissistêmicas. A inflamação até pode se localizar preferencialmente em um sistema. No caso da artrite reumatoide, o acometimento preferencial é da sinóvia, que é o tecido que reveste as articulações, mas a doença, ela é sistêmica. E mesmo tendo uma predisposição genética, é possível evitar
que a doença se manifeste? Com certeza. Por exemplo, se nós temos gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, a concordância da ocorrência das doenças não é de 100%, o que mostra que não é só a genética que determina, fatores do ambiente determinam. Então, o que é importante para quem tem uma história, por exemplo, familiar de artrite reumatoide? Não fumar. Jamais. A exposição ao cigarro, mesmo que passiva, e em qualquer momento da vida, ela é um fator de risco importante. Outros fatores também que são importantes. Controlar a exposição à infecção. Lógico que não tem como viver numa bolha, mas a gente deve se proteger das infecções, se for possível, por vacinação, evitar contato com pessoas rapidamente doentes, levar um estilo de vida saudável. Nós sabemos que a parte psicológica, a parte emocional, ela influencia a abertura e evolução das doenças autoimunes. Então, quanto mais saudável o estilo de vida como um todo, melhor para a pessoa. Então, não temos hoje a evidência de que existam dietas propriamente anti-inflamatórias, mas nós sabemos que quanto mais saudável a dieta, quanto mais balanceada, quanto menor a exposição a substâncias artificiais, excesso de gordura, excesso de sal, melhor para a saúde como um todo e aqui também para a doença autoimune. E as condições climáticas também afetam? A gente sempre ouviu falar, né, que eu sinto nas minhas juntas que vai chover, isso tem a ver também? Bem, não afetam o surgimento ou a evolução da doença. Nós sabemos que em algumas doenças reumáticas, por exemplo, a gota, que é uma doença relacionada à deposição de cristais, alguns pacientes eles são capazes de prever o tempo mesmo. Alterações da pressão atmosférica, da pressão barométrica, podem fazê-lo sentir dor. Mas no caso, por exemplo, da artrite reumatoide, a temperatura ou a pressão não modificam a evolução da doença. Então, a doença não necessariamente é mais grave nos pacientes que moram em países frios ou em regiões frias do Brasil. O que acontece é que no ambiente frio, no clima frio, a dor pode ser mais intensa. Se você se machuca, se corta no local frio, às vezes você sente mais dor por isso. Então, o paciente pode sentir mais dor no frio, assim como também pode piorar o inchaço em uma situação de calor extremo, mas não necessariamente muda a evolução e o prognóstico da doença. É só o que eles estão sentindo. Exatamente, a percepção do sintoma. E a artrose? A artrose é uma doença degenerativa. A artrose é uma doença em que há uma perda, um desgaste da cartilagem. A cartilagem é aquele tecido que reveste intimamente o osso e ela impede que o osso entre em contato direto com o outro. Então, a artrose é o desgaste da cartilagem. Até existe um componente inflamatório, mas é diferente do componente, por exemplo, da artrite reumatoide, que é autoimune e se caracteriza por uma inflamação muito mais intensa. A artrose é uma doença por desgaste. Ela pode acontecer com o nosso envelhecimento natural. A maioria de nós, se não todos, se vivermos o suficiente, vamos ter artrose, mas ela pode ser acelerada por um processo traumático, um trauma de repetição, determinados esportes de alto impacto ou movimentos repetitivos que lesionam aquela articulação. A artrose também ela pode vir como um fenômeno secundário a uma doença inflamatória como a própria artrite reumatoide. Ela é uma doença muito prevalente, à medida que a população envelhece, a prevalência aumenta, mas a presença de sintomas, ela depende de vários fatores. O peso, que você me perguntou, peso corporal muito importante, quanto maior o peso, maior a chance de você ter dor na articulação que já tem desgaste. O nível de fortalecimento muscular, quanto melhor o arcabouço muscular, melhor o paciente vive, além da nossa própria percepção de dor, que é individual. E também tem um componente genético? A artrose, sim, também tem um componente genético, há determinadas formas de artrose, sobretudo a artrose de mãos, a artrose nodal de mãos, que tem uma agregação familiar importante, mas ela tem uma relação importante com a própria passagem do tempo. E a questão também do cálcio, da absorção do cálcio, da alimentação, tudo isso também é importante? É muito importante, sobretudo nas doenças que se caracterizam por baixa densidade óssea, como, por exemplo, a osteopenia e a osteoporose. Não é? Então, a ingesta de cálcio adequada para cada faixa etária. E aí nós devemos nos lembrar que a necessidade da ingesta de cálcio varia durante a vida. É uma durante a infância, outra durante a vida adulta, durante a adolescência é muito grande,
grande, porque você está formando a sua poupança de ossos, e para nós mulheres na pós-menopausa aumenta, porque nós temos que também nos prevenir da perda de massa óssea. A ingesta de cálcio é importante em outras doenças autoimunes também, até porque muitas delas, assim como os tratamentos disponíveis, aumentam a chance de perda de massa óssea. Então, a ingesta de cálcio e de outros nutrientes também, macro e micronutrientes, é muito importante. Com relação à artrose também é Com relação à importante, artrose tem digamos que um impacto menor, porque é mais importante nas situações em que você tem perda de massa óssea. O cálcio não é tão ligado exatamente à cartilagem, sim à qualidade do osso. Existem outros suplementos alimentares, especificamente pensando em cartilagem, que tem uma baixa evidência científica, mas que eventualmente são utilizados. E aí nós temos glicosamina, condroitina, diacereína, ácido hialurônico, colágeno hidrolisado, que são utilizados nos Estados Unidos como suplemento alimentar, aqui no Brasil como medicação, na tentativa de, pelo menos, desacelerar o processo da artrose. Mas eles ainda não têm comprovação científica? Eles têm evidência científica, sim, de eficácia e de segurança, porém é uma eficácia que eu diria limitada. Perto, por exemplo, dos tratamentos da artrite reumatoide, da espondilite, que tem uma eficácia bem mais alta. Realmente, o que funciona bem para o paciente com artrose, primeiro, é interromper. Se existe uma atividade de alto impacto que predispõe aquilo, gera aquilo, ela deve ser modificada, corrigida. Controle de peso corporal, quanto mais leve e mais forte, quanto mais musculatura, melhor para o indivíduo. Então, a mudança de hábitos de vida é essencial. E aí, controle da dor e em situações mais avançadas, eventualmente, substituição da articulação, que é a prótese, a artroplastia. E a exposição a vírus também afeta a artrose? Para a artrose, não para a artrose primária, digamos assim, a não ser para aquelas formas que são secundárias à ocorrência de uma doença. Então, se eu tive, por exemplo, uma artrite que foi desencadeada por exposição a uma infecção e eu desenvolvo uma artrose em consequência disso, neste contexto sim, mas no contexto global não, a infecção já não é tão importante. Aí essas seriam as artroses reativas? Seriam secundárias a outras doenças autoimunes. A artrite reativa já é uma outra condição, que é uma artrite em que você tem uma infecção e desenvolve o processo inflamatório, autoimune, secundário àquela infecção inicial que aconteceu. Mas aí é artrite, não artrose? Não, aí já não é artrose. A artrose é esse processo de desgaste da cartilagem. E a gente fala muito, né, nos idosos que têm artrose, mesmo a gente ouve falar, né, nas mulheres que têm mais tendência à artrite, mas as crianças também podem ser afetadas por doenças reumáticas. As doenças reumáticas, elas acontecem em qualquer faixa etária, desde o recém-nascido até a terceira idade. Lembrando que muitas doenças acontecem na faixa pediátrica e, às vezes, não são diagnosticadas. Também é importante lembrar que a artrite reumatoide não é uma doença de idosos. O pico de abertura fica entre 35 e 50 anos. Então, é de uma população adulta ainda, numa faixa bastante produtiva. Daí o impacto imenso socioeconômico, porque esse paciente é retirado da sua atividade laboral, da sua atividade diária. E o lúpus, a outra doença autoimune, também é uma doença de mulheres jovens. Ele abre, em geral, antes da menopausa, na pré-menopausa. Então, nós temos doenças, é um preconceito pensar que as doenças reumáticas se restringem à terceira idade. E isso, às vezes, atrasa o diagnóstico. Justamente porque a pessoa pensa, não, mas eu sou muito jovem, eu tenho 30 anos, eu não posso ter um reumatismo, não é? Não acredita que vai acontecer com ela. E isso é muito importante saber que acontece em qualquer faixa etária e, na dúvida, o reumatologista deve ser visto o mais precocemente possível para fazer os diagnósticos diferenciais pertinentes. Então, qualquer alteração aí na capacidade locomotora, qualquer dor, sempre é bom procurar um reumatologista. É bom procurar assistência médica. Assim, o clínico pode fazer uma avaliação inicial, o próprio ortopedista, dependendo da natureza, e o reumatologista. O reumatologista, atualmente, ele acaba ficando com raramente o paciente ele procura o reumatologista como o médico para começar a investigação. É uma especialidade pouco conhecida, digamos que do público em geral. Isso também atrasa o diagnóstico, porque às vezes ele leva muitos meses passando por outros especialistas até chegar ao reumatologista. Então, esse é um trabalho de
conscientização que nós temos feito na Sociedade Brasileira de Reumatologia, junto à população em geral, mas também em relação a outras especialidades médicas do encaminhamento precoce. Porque as nossas doenças, como eu disse, elas têm um prazo curto para você conseguir diagnosticar e tratar. Para algumas delas, nós estamos falando de semanas. Então, se você perde aquela oportunidade, protela, você não consegue mais o resultado adequado, que é a remissão completa do paciente. Então, na dúvida, sim, o reumatologista sempre deve ser consultado. Então, é um prazo, realmente, semanas, é uma janela bem estreita. Curta. No caso da artrite reumatoide, até alguns anos atrás, nós falávamos em 1 ano como sendo o período da artrite inicial, o período em que a gente poderia diagnosticar e mudar a evolução da doença. Esse período caiu depois para 6 meses e hoje nós falamos em 12 semanas. Nos países como a Holanda, por exemplo, os pacientes com suspeita de artropatia inflamatória, eles chegam ao reumatologista antes de 3 semanas de evolução dos sintomas. Então, nessa fase, nós falamos hoje da possibilidade do tratamento, diagnóstico e tratamento na fase pré-clínica, antes do paciente desenvolver a doença na sua forma mais agressiva, você conseguir intervir para evitar essa evolução. E os tratamentos vêm evoluindo bastante, são bem diferentes hoje do que já foram. Muitos. Talvez seja a área da medicina, junto com a oncologia, que mais progrediu nas últimas 3 décadas. Então, nós passamos nossa especialidade é uma especialidade jovem, né? A reumatologia como especialidade tem menos de 1 século, e nós passamos de poucos tratamentos, basicamente analgésicos, anti-inflamatórios, um arsenal terapêutico limitado para hoje uma grande quantidade de opções terapêuticas em praticamente todas as nossas doenças. Então, no caso da artrite reumatoide, por exemplo, nós temos opções para controle da dor, nós temos medicações para controlar a inflamação, mas nós temos um grande número de medicamentos que nós chamamos de medicamentos modificadores do curso da doença. Eles modificam o ataque do sistema imune ao próprio indivíduo. E aí nós temos medicamentos sintéticos, que são feitos por síntese química, nós temos os biológicos, que são feitos por engenharia biológica, e nós temos uma nova classe que são sintéticos alvo específicos, que são sintéticos, mas são feitos para agir em um ponto específico dentro do processo de transmissão intracelular. Então, nós passamos de praticamente nada há 50 anos para um arsenal terapêutico muito eficaz. Também são drogas caras, de alto custo, mas que aqui no Brasil nós temos o amplo acesso pelo Sistema Único de Saúde. Então, não se justifica no Brasil que um paciente não seja tratado de forma adequada, porque nós temos acesso ao tratamento. O estilo de vida moderno está fazendo com que essas doenças reumáticas apareçam mais? Está causando mais doenças? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, por exemplo, algumas doenças são relacionadas claramente a hábitos que nós temos. O próprio uso do celular, a forma de segurar o aparelho, a curvatura que a gente mantém na coluna cervical enquanto faz isso, aumenta a ocorrência, por exemplo, de risartrose e potencialmente de artrose de coluna cervical. O sedentarismo também, porque reduz a nossa massa muscular, aumenta uma série de queixas relacionadas ao sistema ósseo muscular. Nós não falamos muito das síndromes dolorosas, como a fibromialgia, mas o nosso estilo de vida, que é um estilo ansiogênico, imediatista, em que não há muito tempo para a questão do lazer, né, da pessoa estar presente no momento, aumenta a ocorrência dessas doenças. E no caso das doenças inflamatórias como a artrite reumatoide, há questionamentos. Se a gente tem tido um aumento realmente da prevalência e da incidência da doença, ou se é o que a gente tem um aumento do diagnóstico. Pessoas que não tinham diagnóstico anteriormente, hoje têm o diagnóstico. Antes de desenvolverem os sintomas tão graves. Isso. Quando eu era residente, se dizia que na espondilite anquilosante, por exemplo, ela tinha a ocorrência 8 a 9 vezes mais em homens do que em mulheres. E hoje em dia nós sabemos que essa relação é quase 1 para 1. É porque as mulheres têm formas mais leves e que, em geral, não eram diagnosticadas. Então, nós sabemos que a doença acontece, no caso da espondilite, em homens e mulheres, só que as mulheres, em geral, têm formas mais brandas. Então, também há esse fator. Há um maior número de diagnósticos porque, felizmente, nós chegamos mais cedo e conseguimos diagnosticar numa fase mais precoce. Doutora Alícia, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço novamente o convite.
Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões para o programa, ligue de graça para o telefone 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.